Eu, às vezes, fico pensando, senhor presidente, diante de declarações absolutamente insensatas que ouço nos círculos governamentais no Brasil, me vem à memória um velho ditado latino: os deuses primeiro enlouquecem aqueles a quem quer perder. Quem valto Deus perdere, dementa de prius. Se o meu amigo de quase 5 décadas, o padre dominicano Oswaldo Rezende, estiver nos vendo pela TV Senado, talvez ele possa me corrigir se o meu latim estiver errado. Mas a ideia é essa. A ideia de que os deuses primeiro tiram a razão de quem está afadado por eles mesmos à perdição. Em matéria de declaração insensata, uma das mais dignas de figurar na antologia, uma antologia que, se fosse vivo ainda Sérgio Porto, seguramente alimentaria a sua sessão na última hora, FEBEAPA, Festival de Besteiras que assola o país, mas uma declaração que seguramente figuraria nessa antologia, me perdoe, senhor presidente, é uma declaração da Presidente da República produzida ontem em João Pessoa. Diz Sua Excelência o seguinte: podem espirrar lá fora que nós não teremos pneumonia aqui dentro. É claro, senhor presidente, que havendo turbulências externas, crise externa, isso evidentemente repercute na economia brasileira. Ninguém discute isso. Embora seria importante lembrar à presidente que é ruim para a credibilidade do país quando a presidente entra em choque com o ministro da Fazenda na análise das circunstâncias econômicas que vive o nosso país. Pois o ministro da Fazenda vem insistindo, como num samba de uma nota só, na tese de que os males que afligem a nossa economia decorrem de circunstâncias externas adversas. Como se não fossem adversas as circunstâncias nas quais vive a economia venezuelana, a economia chilena, a economia peruana, a economia argentina, a economia de todos os países da América do Sul, com exceção do Paraguai, que tiveram um crescimento mais elevado que o crescimento brasileiro, mísero 0,9% do PIB. Mas o grave nisto, que me parece preocupante, o aspecto mais preocupante dessa declaração, é a ideia de que a Presidente da República, de alguma forma, minimiza, não dá importância às dificuldades reais que o país por ela governado, ou pelo menos o país que ela deveria governar, atravessa. E os dados que demonstram essa gravidade, a gravidade dos problemas, estão aí visíveis, são dados públicos, dados que não decorrem da análise, da especulação, mas são dados públicos. É evidente que a saúde das contas públicas padece muito mais do que uma pneumonia hoje. As contas públicas brasileiras degringolaram em 2012. O superávit fiscal foi o segundo pior já registrado no país e ficou muito aquém da meta estabelecida deste ano. Isso quer dizer que o governo federal continua gastando muito, investindo pouco e esfolando o contribuinte com uma alta carga tributária. Os dados estão aí. O superávit fiscal foi de 2,38% do PIB, quando a meta fixada pelo próprio governo era de 3,11%. E este resultado fiscal, aquém da meta fixada pelo governo, só foi obtido graças a uma série de manobras de contabilidade que acabam por acrescentar o descrédito ao descrédito já elevado
que cerca a ação das nossas autoridades na área econômica. O governo teve que inventar uma série de investimentos e encaixá-los no PAC, incluí-los na última hora do esforço fiscal para apresentar para exibir contas minimamente apresentáveis, acrescentando no final de 2012 um rol de obras ao PAC para que os gastos que elas acarretam não afetem o resultado fiscal do governo. Mais ainda, o governo sacou do Fundo Soberano 12 bilhões e 400 milhões de reais. O Fundo Soberano é uma espécie de poupança, é uma caderneta de poupança que o governo tem, como as famílias têm, para fazer face a uma dificuldade maior, ou para realizar um projeto há muito tempo acalentado, um projeto de importância estratégica para a família ou para o país. Pois bastou o primeiro aperto nas contas públicas para que o governo sacasse deste fundo para cobrir os buracos devidos a uma gestão irresponsável. E não foi só o abatimento do PAC, de obras do PAC inventadas à última hora, acrescidas à última hora a este programa, e tampouco o uso do Fundo Soberano. O governo foi além nas suas manobras. Antecipou o recebimento de dividendos de empresas estatais, 7 bilhões e 600 milhões. E jogou para este ano, portanto, fora do orçamento do exercício fiscal de 2012, 5 bilhões de reais de pagamentos que deveriam ter sido feitos em dezembro. Fez tantas e boas que o próprio ministro Delfim Neto, que não é exatamente um crítico da gestão petista, classificou tudo isso como uma deplorável operação de alquimia, num artigo publicado no Valor Econômico de 2 semanas atrás. O governo central gastou 80 bilhões a mais no ano passado, 80 bilhões sem incluir as despesas de juros, que chegaram a 213 bilhões no ano. Desse total de 80 bilhões, apenas 6 bilhões e 800 foram para investimento. E assim mesmo, porque foram incluídos na conta de investimentos os subsídios ao programa Minha Casa Minha Vida. Sem esses subsídios a um programa habitacional, essa alta teria sido de meros 648 milhões, é o cálculo do economista do IPEA, Monsueto Almeida. No cômputo geral, as despesas públicas aumentaram 11% e as receitas apenas 7%, por causa da frustração no crescimento econômico e das desonerações tributárias que são feitas sem um critério norteador, que impliquem realmente na redução dos custos da economia brasileira. Desonera-se a ponta da cadeia produtiva, mas não se desonera os insumos básicos, como o aço, como o cimento, como a química pesada. Desonera-se talvez a máquina utilizada pelo industrial, ou pelo industrial ou pelo empresário no seu investimento, mas não se desonera o aço de que é feita a máquina. Ela vem carregando uma carga tributária e, mais das vezes que uma carga tributária, há o peso da monopolização ou da oligopolização que existe na economia brasileira nesses setores. Problemas que o governo não enfrenta, problemas que a presidente finge ignorar na sua metáfora a respeito de resfriados e de pneumonias. Senhor presidente, há momentos em que o governante tem que se colocar frente a frente ao país e fazer, como eu ainda me lembrava hoje em uma conversa, o senador Cristóvão Buarque, dizer, olha, precisamos fazer sacrifícios, estamos enfrentando tempos difíceis, repetir a tese de sangue, suor e lágrimas
para que possamos romper realmente as dificuldades do presente e construir um futuro para o nosso país. Porque apenas com campanha eleitoral, que me parece ser a única e exclusiva preocupação da Presidente da República, nós não vamos enfrentar essas dificuldades. Sem um diálogo sério com o governo, com o Congresso, com a sociedade, nós não vamos conseguir romper esses gargalos. Há todas as evidências de que o primeiro biênio do governo Dilma fracassou no que diz respeito à política econômica. Ou ela assume as rédeas do governo, enfrenta as dificuldades, muda os rumos da política econômica, ou então que se dedique à campanha eleitoral. Quem pagará o preço é o Brasil. Quem pagará o preço dessa antecipação da corrida eleitoral é o povo brasileiro. E eu sei que o povo brasileiro, se for o caso, saberá responder nas urnas. Muito obrigado.